Olá, amigos do canal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E hoje vou trazer para vocês algumas histórias sinistras, bizarras, envolvendo veículos misteriosos. Você já deve ter ouvido alguma história sinistra envolvendo veículos ou fatos misteriosos que surgiram do nada e desapareceram da mesma forma que surgiram, sem deixar vestígios, ou que por algum motivo são amaldiçoados e provocaram desastres terríveis e a morte de pessoas. Na maioria das vezes, esses contos não passam de lendas urbanas, mas nem por isso deixam de ser horripilantes. O pessoal do site Lastverse publicou uma interessante lista repleta dessas histórias envolvendo pessoas famosas, trens fantasmas, situações sinistras e uma bela dose de mistérios que nunca foram, na verdade, solucionados. Então, entre essas histórias, eu vou estar trazendo para vocês 5 delas, que você pode conferir aí e contar pra gente nos comentários qual foi a sua favorita. Vamos pro primeiro caso? O Volga Maldito. Entre as décadas de 1960 e 1970, começou a circular na União Soviética a lenda sobre um Volga, o carro mais luxuoso disponível na região naquela época. Segundo dizem, era um carro preto que surgia do nada e abduzia criancinhas. Na verdade, ninguém sabia dizer quem dirigia o tal carrão, mas alguns acreditavam que se tratava de monge, outros diziam que eram freiras, e havia ainda quem jurasse que eram adoradores do diabo que estavam atrás do volante, ou até o próprio Satanás. O Volga Maldito contava com cortinas que ocultavam os ocupantes e, além de dar sumiço em crianças, provocava a morte, às vezes imediatamente, outras exatamente 24 horas após o encontro. De qualquer modo, qualquer um que se aproximasse do veículo. Evidentemente, nunca ninguém conseguiu encontrar provas concretas sobre a existência desse carro sinistro. Portanto, o mistério nunca pôde ser desvendado. Esse foi um dos casos. Agora vamos para uma outra história que já se passou em Londres, que é a história do ônibus fantasma de Londres. Embora pareça uma história tirada de um dos livros de Harry Potter, aparentemente a lenda do ônibus fantasma é bem conhecida pelos londrinos. Entre as décadas de 30 e de 1990, diversas pessoas afirmaram ter visto tal veículo, um daqueles típicos ônibus vermelhos com 2 andares, identificados com a plaquinha indicando a linha 7. Segundo os testemunhos, o veículo sempre aparece em algum ponto da cidade a 1h15, ou seja, a 1h15, sem motorista e dirigindo-se com os faróis apagados contra motoristas apavorados. Depois que as pessoas desviam abruptamente para evitar uma batida, elas alegam que o veículo simplesmente desaparece. E, inclusive, existe um acidente fatal que foi atribuído ao tal ônibus fantasma de Londres. Verdade ou mentira? Lenda urbana ou histórias que o povo conta? Vamos agora à terceira história do submarino alemão, o Assombrado.
Os submarinos eram tidos como armas poderosas durante a Primeira Guerra Mundial. E um dos mais perigosos eram as embarcações alemãs do tipo UB-3. No entanto, uma delas, a U-65, era especialmente temida, já que desde a sua construção até os primeiros testes, antes do lançamento, coincidentemente ou não, várias pessoas morreram em uma série de acidentes estranhos. Contudo, mesmo depois do submarino ser enviado à guerra, acidentes sinistros continuaram acontecendo, e um deles envolvendo a explosão de um torpedo, onde um oficial e 8 membros da tripulação perderam suas vidas. Foi então que os marinheiros começaram a ver o fantasma do oficial, segundo eles, perambulando pelo submarino, que não ficou por muito tempo sozinho assombrando os vivos, pois outro evento bizarro resultou logo na morte do capitão. Depois de todos esses acontecimentos, a tripulação inteira decidiu pedir transferência, e a nova equipe só concordou em embarcar no submarino assombrado após um ritual de exorcismo. O tal procedimento não deve ter dado muito certo, pois alguns meses depois a embarcação explodiu sozinha durante uma missão. Agora vamos para mais uma história interessante do Porsche assassino. O famoso ator norte-americano James Dean, ele morreu em um trágico acidente de carro na década de 1950. James Dean conduzia, como muitos sabem, o seu Porsche 550 Spider quando o desastre aconteceu. E o carro acabou ganhando fama de ser assassino. Depois do acidente, o que restou do veículo foi comprado por um famoso customizador de Hollywood, que se propôs a restaurá-lo. Foi então que uma série de situações estranhas começou a acontecer. Segundo os relatos, em uma ocasião, o carro pegou fogo sozinho dentro de uma garagem. Em outra história, ele simplesmente desapareceu de um container trancado. Entretanto, apesar da má reputação, parece que as histórias macabras não passavam de rumores espalhadas pelo próprio homem que comprou o Porsche batido, que na verdade, segundo dizem, ele queria lucrar com o veículo. Contudo, existe mais uma anedota envolvendo o carro assassino. A morte de Dean supostamente foi prevista pelo ator Alec Guinness, o Obi-Wan Kenobi da trilogia Star Wars, que disse ao amigo que se ele entrasse naquele carro, estaria morto em uma semana. Segundo a lenda, o acidente de Dean ocorreu exatamente 7 dias depois. Coincidências à parte, vamos combinar que o negócio é bizarro. E agora vamos para a última história de hoje, que é o trem fantasma de Lincoln. Esse talvez seja um dos veículos fantasmas mais famosos da história dos Estados Unidos. E que, segundo a lenda, ele é avistado todos os anos em abril, quando supostamente percorre 180 cidades norte-americanas. O trem nada mais é do que um veículo que transportou o corpo de Abraham Lincoln durante o funeral, levando assim o presidente morto em sua última viagem.
As pessoas que dizem ver o trem fantasma relatam que ele surge de uma fumaça negra e que os relógios param em sua presença. Além disso, as testemunhas afirmam ver o caixão de Lincoln guardado por soldados e coberto pela bandeira dos Estados Unidos em um dos vagões. E apesar do trajeto replicar o cortejo original, os 2.700 quilômetros entre Washington e Springfield, Illinois, o trem jamais chega ao seu destino final. E aí, pessoal, o que vocês acham dessas histórias? São lendas urbanas, verdades, mentiras ou apenas crendice popular? Deixe aí nos comentários o que você acha, qual é a sua opinião. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like para estar nos ajudando e para que o YouTube entenda que você está gostando. Desde já agradeço a todos, um grande abraço e até a próxima.